Ela dedicou anos da sua vida limpando aquele escritório, até que um dia uma injustiça cruel destruiu tudo. Mas o que ela não imaginava era que o milionário estava observando cada movimento dela. O que aconteceu depois vai te deixar sem palavras e pode mudar sua visão sobre segundas chances para sempre. Marina Ferreira chegava todos os dias antes do sol nascer no grande edifício corporativo da empresa Horizonte Empresarial. Suas mãos calejadas seguravam com cuidado os produtos de limpeza enquanto observava pela janela o movimento ainda tímido da cidade que despertava. Havia algo especial naquela mulher de sorriso doce e olhar determinado. Uma dignidade que transcendia qualquer rótulo profissional. Durante anos, ela transformou aquele ambiente de trabalho em um lugar impecável. Cada mesa brilhava como espelho, cada banheiro exalava fragrância de limpeza, cada corredor refletia o esmero de quem realmente se importava com seu trabalho. Marina não era apenas uma funcionária, era uma artista da limpeza, alguém que encontrava propósito em cada movimento. Os executivos passavam por ela diariamente, alguns cumprimentando educadamente, outros sequer notando sua presença. Mas Marina observava tudo. Conhecia os hábitos de cada pessoa, sabia quando alguém estava passando por dificuldades pelo jeito como deixava a mesa desarrumada. Percebia a alegria nos pequenos detalhes deixados pelos funcionários felizes. Certa manhã, enquanto limpava o escritório principal, Marina encontrou uma pasta esquecida sobre uma mesa. Documentos importantes estavam espalhados, e ela reconheceu imediatamente a importância daqueles papéis. Sem hesitar, organizou tudo cuidadosamente e deixou um pequeno bilhete discreto. Encontrei estes documentos e os organizei. Boa sorte na apresentação. Marina. O dono daqueles documentos era Ricardo Mendes, um jovem analista que estava prestes a fazer a apresentação mais importante de sua carreira. Quando chegou ao escritório e viu seus papéis organizados, sentiu uma gratidão imensa. Aquela pequena gentileza de Marina havia salvado semanas de trabalho que poderiam ter sido perdidas para sempre. Dias depois, Ricardo procurou Marina durante o intervalo dela. Quero agradecer pelo que você fez. Consegui a promoção que tanto sonhava, e parte disso foi graças à sua ajuda. Marina sorriu timidamente, respondendo que havia feito apenas seu trabalho. Mas Ricardo sabia que aquilo ia muito além de qualquer obrigação profissional. A partir daquele momento, uma amizade especial floresceu entre eles. Ricardo descobriu que Marina sustentava sozinha sua pequena família, cuidando de sua mãe idosa e de sua filha adolescente. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, ela nunca perdia a esperança, nem deixava de sorrir. Sua história tocou profundamente o coração do jovem executivo. Marina tinha um sonho que alimentava silenciosamente: abrir seu próprio negócio de limpeza residencial. Ela economizava cada centavo possível, guardando moedas em um pote de vidro escondido em sua pequena cozinha. Era seu tesouro mais precioso, a possibilidade de um futuro melhor para sua família. Durante as conversas nos corredores vazios, Marina revelou a Ricardo seu plano detalhado. Ela havia estudado o mercado, identificado a demanda por serviços de limpeza de qualidade e até mesmo escolhido o nome de sua futura empresa, Limpeza com Carinho. Ricardo ficou impressionado com a visão empresarial e a determinação daquela mulher extraordinária. Semanas se passaram e Marina continuou seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Ela chegava cedo, trabalhava com esmero e ia embora tarde, sempre com um sorriso no rosto. Seu uniforme azul impecável se tornou uma presença reconfortante para todos os funcionários da Horizonte Empresarial. Certo dia, Marina notou movimentos estranhos no escritório. Executivos sussurravam em grupos. Havia uma tensão no ar que ela não conseguia identificar. Sua intuição apurada
Desenvolvida através de anos observando aquele ambiente, disse que algo importante estava acontecendo. Ela continuou seu trabalho, mas manteve os ouvidos atentos. Foi então que ela ouviu uma conversa que mudaria tudo. Dois gerentes discutiam sobre cortes de pessoal, mencionando especificamente o setor de limpeza. Marina sentiu o coração acelerar. Será que seu emprego estava em risco? Toda sua estabilidade, seus sonhos, o sustento de sua família dependiam daquele trabalho. Na semana seguinte, a tensão no escritório se intensificou. Marina percebia olhares diferentes, conversas que paravam quando ela se aproximava. Algo estava definitivamente errado, mas ela não conseguia descobrir exatamente o que era. Continuou trabalhando com a mesma dedicação, esperando que sua competência e lealdade fossem reconhecidas. Durante uma limpeza rotineira no escritório do diretor administrativo, Marina acidentalmente derrubou alguns papéis. Ao organizá-los novamente, seus olhos captaram algo que a deixou gelada, uma lista de funcionários que seriam demitidos. Seu nome estava lá, destacado com uma caneta vermelha. As lágrimas vieram imediatamente. Anos de trabalho dedicado, de chegar cedo e sair tarde, de tratar aquele lugar como sua segunda casa, tudo isso estava prestes a acabar. Marina sentou-se na cadeira mais próxima, tentando processar a informação devastadora. Como explicaria para sua mãe e sua filha que perderia o emprego? Naquele momento de desespero, ela pensou em Ricardo. Seria que ele sabia de algo? Poderia ajudá-la de alguma forma? Mas depois refletiu que, mesmo sendo seu amigo, ele era apenas um analista e provavelmente não tinha poder para interferir em decisões administrativas de alto nível. Marina guardou aquela informação terrível em seu coração, continuando a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas internamente estava se preparando para o pior. Começou mentalmente a revisar suas economias, pensando em como poderia sobreviver durante o período de desemprego e como proteger sua família da tempestade que se aproximava. A semana passou lentamente, cada dia trazendo uma ansiedade crescente. Marina olhava para cada cômodo que limpava como se fosse a última vez. Aqueles corredores, aquelas salas, aquelas pessoas, tudo fazia parte de uma rotina que estava prestes a ser brutalmente interrompida. E então chegou o dia fatídico, uma sexta-feira chuvosa, quando Marina foi chamada ao Departamento de Recursos Humanos. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Caminhando pelos corredores que conhecia de cor, ela se preparou mentalmente para ouvir as palavras que mudariam completamente sua vida. O Departamento de Recursos Humanos da Horizonte Empresarial tinha um ar frio e impessoal, que contrastava drasticamente com o calor humano que Marina sempre trouxe para aquele ambiente. Sentada numa cadeira desconfortável, ela observava a coordenadora Patrícia Oliveira organizando papéis na mesa com uma expressão indiferente que já antecipava o que estava por vir. Marina, você está aqui porque a empresa passou por uma reestruturação, começou Patrícia, sem sequer levantar os olhos dos documentos. Infelizmente, precisamos dispensar alguns funcionários do setor de limpeza. As palavras saíam de sua boca como se ela estivesse lendo uma lista de compras, sem qualquer consideração pelo impacto devastador que teriam na vida da mulher à sua frente. Marina sentiu o mundo desabar ao seu redor. Mesmo já esperando por esse momento, ouvir as palavras oficiais era como receber um soco no estômago. Mas, senhora Patrícia, ela conseguiu murmurar com a voz embargada. Trabalhei aqui durante tanto tempo. Nunca faltei. Nunca houve reclamações do meu serviço. Entendo sua preocupação, Marina, mas essas decisões são tomadas em níveis superiores, respondeu Patrícia com uma frieza desconcertante. Não é pessoal, é apenas negócio. Ela empurrou uma pasta pela mesa. Aqui estão seus documentos de rescisão. Você tem até o final do dia para recolher seus pertences e entregar o uniforme.
As lágrimas que Marina havia segurado por dias finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Por favor, me dê uma segunda chance. Posso melhorar alguma coisa. Posso trabalhar mais horas. Posso... Sua voz se quebrou enquanto tentava encontrar alguma forma de reverter aquela situação desesperadora. A decisão já foi tomada, Marina. Não há nada mais a discutir. Patrícia finalmente levantou os olhos, mas seu olhar era tão frio quanto suas palavras. E, por favor, recomponha-se. Ainda há funcionários trabalhando neste andar. Aquela última frase foi como uma facada. Marina se sentiu humilhada, não apenas por perder o emprego, mas pela forma desumana como estava sendo tratada. Ela que sempre respeitou e cuidou daquele lugar como se fosse sua própria casa, estava sendo descartada como lixo, sem qualquer reconhecimento pelos anos de dedicação. Enquanto saía da sala de recursos humanos, Marina notou outros funcionários sussurrando pelos corredores. A notícia de sua demissão já estava se espalhando como fogo, e ela podia sentir os olhares de pena e curiosidade seguindo seus passos. Alguns colegas desviaram o olhar quando ela passou, claramente desconfortáveis com a situação, enquanto outros a observavam com uma mistura de solidariedade e alívio por não terem sido eles os escolhidos. Caminhando pelos corredores com os documentos tremendo em suas mãos, Marina tentou manter a compostura. Mas era impossível ignorar os olhares curiosos e os sussurros dos colegas que começavam a perceber que algo estava acontecendo. A notícia de sua demissão se espalhava rapidamente pelo escritório, criando uma atmosfera de tensão e incerteza entre os demais funcionários. Na copa onde Marina costumava preparar seu lanche durante os intervalos, ela encontrou Marcos, um jovem estagiário que sempre a cumprimentava educadamente. «Dona Marina, é verdade que a senhora foi demitida?» perguntou ele com genuína preocupação. «Isso não faz sentido algum. A senhora é a funcionária mais dedicada daqui». Marina tentou sorrir através das lágrimas. Às vezes, a vida nos ensina que dedicação nem sempre é suficiente, querido Marcos. Cuide-se bem e continue sendo essa pessoa gentil que você é. Suas palavras carregavam uma sabedoria dolorosa, fruto de uma vida inteira enfrentando injustiças e decepções. Ricardo estava em uma reunião quando soube da notícia através de comentários no corredor. Ele não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Marina, a pessoa mais dedicada e honesta que ele conhecia naquela empresa, havia sido demitida. Imediatamente, ele cancelou seus compromissos e saiu procurando por ela, sua indignação crescendo a cada passo. Encontrou Marina na pequena sala onde ficavam os materiais de limpeza, recolhendo seus poucos pertences pessoais. Ela tinha guardado ali algumas fotos da família, um pequeno vaso com uma planta que cuidava carinhosamente e um caderninho onde anotava suas ideias para o futuro negócio. Ver aqueles objetos simples sendo colocados numa sacola plástica partiu o coração de Ricardo. «Marina, acabei de saber. Isso é um absurdo», ele disse, sua voz carregada de indignação. «Como podem fazer isso com você? Você é a funcionária mais comprometida desta empresa». Ricardo estava genuinamente revoltado com a injustiça que presenciava. Sua admiração por Marina transformando-se em uma determinação feroz de apoiá-la. Marina tentou sorrir através das lágrimas. «Obrigada, Ricardo. Você sempre foi muito gentil comigo. Mas às vezes a vida nos ensina que nem sempre o esforço é recompensado». Ela fechou a sacola e respirou fundo. «Vou sentir falta deste lugar apesar de tudo». «Não aceite isso passivamente», Ricardo insistiu. «Vou conversar com meu supervisor. Vou ver se posso fazer alguma coisa. Sua demissão não faz sentido algum». Ele estava determinado a encontrar uma forma de ajudar aquela mulher que tanto admirava, mesmo sabendo que suas chances de sucesso eram limitadas. Mas Marina balançou a cabeça tristemente. «Você é muito jovem e ainda acredita que a justiça sempre prevalece».
Eu aprendi que pessoas como eu somos facilmente substituíveis. Sua resignação era dolorosa de presenciar. Anos de pequenas humilhações e desvalorização haviam ensinado a ela que lutar contra o sistema raramente trazia resultados. Enquanto isso, outros funcionários começaram a se aproximar da sala. A notícia havia se espalhado rapidamente, e muitos queriam se despedir da mulher que havia se tornado parte do coração daquela empresa. Carla, a recepcionista, estava com os olhos marejados. Marina, isso não pode estar acontecendo. Quem vai cuidar de nós como você cuidava? Ela se referia não apenas à limpeza, mas a todos os pequenos gestos de carinho que Marina distribuía diariamente. O sorriso caloroso pela manhã, a preocupação genuína quando alguém parecia triste, as palavras de encorajamento nos momentos difíceis. Marina havia criado uma rede invisível de cuidado que conectava pessoas que talvez nunca tivessem se falado. Antônio, o segurança noturno que estava terminando seu turno, também apareceu. Você sempre deixava um cafezinho pronto para mim quando eu chegava para o turno da noite. Nunca vou esquecer dessa gentileza. Mais pessoas se juntaram ao grupo, cada uma compartilhando memórias de como Marina havia tocado suas vidas de alguma forma especial. Fernanda, da contabilidade, lembrou de como Marina sempre perguntava sobre seus filhos pequenos. Você se lembrava dos nomes deles, das datas dos aniversários. Sempre perguntava se estavam bem quando ficavam doentes. Isso significa muito para uma mãe. Suas palavras revelavam como Marina havia construído relacionamentos genuínos que transcendiam hierarquias profissionais. A emoção era palpável. Marina havia criado laços genuínos com aquelas pessoas, e sua partida deixaria um vazio que ia muito além das tarefas profissionais. Ela era parte da alma daquele lugar, e todos sabiam que a empresa estava perdendo muito mais do que apenas uma funcionária. Era como se estivessem perdendo a consciência moral do ambiente de trabalho. Vocês todos são muito especiais para mim, Marina conseguiu dizer através das lágrimas. Cuidem-se uns dos outros, está bem? E lembrem-se, nossa dignidade não vem do cargo que ocupamos, mas de quem somos por dentro. Suas palavras ecoaram pelo pequeno espaço, criando um momento de profunda conexão humana que ninguém ali jamais esqueceria. Quando chegou a hora de ir embora, Marina caminhou uma última vez pelos corredores que havia percorrido milhares de vezes. Cada passo era carregado de memórias e sonhos interrompidos. Ela parou diante da janela, onde costumava observar o nascer do sol, e murmurou uma oração silenciosa, pedindo forças para enfrentar os desafios que estavam por vir. O corredor principal, que ela havia limpado meticulosamente todas as manhãs, agora parecia um caminho para o desconhecido. As plantas que ela regava com carinho pareciam murchar em sua presença, como se sentissem que sua cuidadora estava partindo. Cada detalhe daquele ambiente carregava uma memória, uma história de dedicação que agora chegava ao fim. Na portaria, ela entregou seu crachá e suas chaves ao segurança. Foi um prazer trabalhar aqui, disse com dignidade, mesmo com o coração despedaçado. O segurança, que a conhecia há anos, apenas acenou tristemente, incapaz de encontrar palavras adequadas para aquele momento de profunda injustiça. Fora do edifício, Marina olhou para cima uma última vez. As janelas refletiam a luz do sol poente, criando um espetáculo dourado que ela sempre havia admirado. Agora, aquela beleza parecia distante e inalcançável. Ela respirou fundo, ajustou a sacola no ombro e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus, cada passo a levando para longe de uma era de sua vida que havia terminado abruptamente. Durante a viagem para casa, Marina pensava em como contaria para sua mãe e sua filha sobre a demissão. O ônibus estava cheio de trabalhadores voltando para casa depois de mais um dia, e ela observava seus rostos cansados, mas satisfeitos.
Dona Conceição, sua mãe, dependia de seus cuidados e do salário que Marina trazia para casa. Sua filha Beatriz estava no último ano do ensino médio e sonhava em fazer faculdade. Como ela conseguiria manter esses sonhos vivos agora? A paisagem urbana passava pela janela embaçada do ônibus, mas Marina não conseguia se concentrar em nada, além da conversa difícil que teria com sua família. Como explicar que todos os planos cuidadosamente construídos ao longo dos anos estavam agora em ruínas? Como manter a esperança quando ela mesma se sentia completamente derrotada? O ônibus balançava suavemente enquanto cruzava a cidade, carregando Marina em direção a uma realidade incerta. Ela fechou os olhos e tentou encontrar dentro de si a força que sempre a sustentou durante as dificuldades. Sabia que precisaria ser forte não apenas para si mesma, mas para todas as pessoas que dependiam dela. Era uma responsabilidade esmagadora para alguém que acabara de ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Ao descer do ônibus próximo à sua casa, Marina viu as luzes acesas na janela da sala. Sua família estava lá, esperando por ela, sem imaginar a tempestade que estava prestes a atingir suas vidas. Ela respirou fundo, enxugou as últimas lágrimas e se preparou mentalmente para o que viria a seguir. Na esquina da sua rua, Marina fez uma promessa para si mesma. Não importava quão difícil fosse a jornada à frente, ela encontraria uma forma de se reerguer. Sua dignidade havia sido ferida, mas não estava quebrada. E talvez, apenas talvez, aquela aparente tragédia fosse o início de algo completamente novo e inesperado. A pequena casa de Marina ficava numa rua tranquila do bairro. Um lar simples, mas repleto de amor, onde 3 gerações conviviam em harmonia. Quando ela abriu a porta naquela noite, foi recebida pelo aroma familiar de jantar caseiro e pelos sorrisos calorosos de sua mãe Conceição e sua filha Beatriz, que não imaginavam a tempestade emocional que ela carregava consigo. "Chegou cedo hoje, filha", observou Dona Conceição, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, que, apesar da idade avançada, ainda mantinha uma lucidez impressionante. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Sua intuição maternal imediatamente captou que algo estava diferente na expressão de Marina. A casa exalava o perfume de feijão caseiro e arroz fresquinho, lembrando Marina de todos os jantares em família que talvez não pudesse mais proporcionar. As paredes simples estavam decoradas com fotos de momentos felizes. Beatriz se formando no fundamental, Dona Conceição em seu aniversário, Marina recebendo um pequeno certificado de funcionária do mês que havia ganhado anos antes. Cada objeto ali contava uma história de luta e amor. Beatriz, uma adolescente esperta e sonhadora, levantou os olhos dos livros que estudava na mesa da cozinha. "Mãe, você está bem? Parece que chorou." Sua observação direta fez o coração de Marina se apertar ainda mais. Como ela poderia destruir os sonhos e a tranquilidade daquelas 2 pessoas que mais amava no mundo? Os livros espalhados pela mesa eram de preparação para o vestibular. Beatriz havia escolhido enfermagem como profissão dos sonhos, inspirada pelo desejo de cuidar de pessoas como sua avó. Cada página estudada representava horas de dedicação e esperança de um futuro melhor. Marina observou aqueles livros e sentiu o peso da responsabilidade que carregava. Marina se sentou pesadamente na cadeira da cozinha, suas forças finalmente abandonando-a, depois de um dia que parecia ter durado uma eternidade. "Preciso conversar com vocês sobre algo muito importante", começou ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Algo que vai mudar nossa vida por um tempo." O clima na cozinha mudou instantaneamente. Dona Conceição largou o que estava fazendo e se aproximou da filha, enquanto Beatriz fechou os livros e prestou total atenção. Ambas sabiam que Marina era uma pessoa forte demais para demonstrar vulnerabilidade sem um motivo sério.
O silêncio pesou no ambiente como uma nuvem carregada prestes a desabar. Perdi meu emprego hoje, Marina finalmente conseguiu dizer, as palavras saindo como um sussurro carregado de dor. Fui demitida da Horizonte Empresarial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som distante do trânsito na rua e pelo tic-tac do relógio na parede, marcando segundos que pareciam eternos. Beatriz foi a primeira a reagir, seus olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Mas como, mãe? Você sempre falava que seu chefe estava satisfeito com seu trabalho. Sua voz carregava uma mistura de incredulidade e medo do que isso poderia significar para seus planos futuros. Os livros de vestibular pareciam agora objetos distantes e inatingíveis. Dona Conceição, com a sabedoria que apenas a experiência traz, se aproximou de Marina e a envolveu em um abraço apertado. Minha filha, você é a pessoa mais trabalhadora e honesta que conheço. Se fizeram isso com você, foi porque não souberam reconhecer seu valor. Suas palavras, embora carinhosas, não conseguiam amenizar a dor da situação. Marina desabou nos braços da mãe, permitindo-se finalmente chorar todas as lágrimas que havia segurado durante aquele dia terrível. Eu não sei como vamos conseguir pagar as contas, mãe. Não sei como vou manter os estudos da Beatriz. Não sei de nada. Sua vulnerabilidade era dolorosa de presenciar, especialmente vindo de uma mulher que sempre fora o pilar de força da família. Durante as horas que se seguiram, a família conversou sobre as possíveis soluções. Marina mostrou os documentos da rescisão, explicou que receberia alguns meses de seguro-desemprego, mas que isso seria insuficiente para manter todas as despesas da casa. A realidade financeira era dura e inegável. Elas fizeram contas na mesa da cozinha, tentando encontrar formas de cortar gastos e esticar o dinheiro. As contas se espalharam pela mesa como inimigos implacáveis. Aluguel, luz, água, telefone, remédios de Dona Conceição, material escolar de Beatriz. Cada número representava uma necessidade básica que não podia ser ignorada. Marina olhava para aqueles papéis e sentia o peso esmagador da responsabilidade que carregava sozinha. Posso parar os estudos e procurar trabalho, ofereceu Beatriz, sua voz embargada. Meus sonhos podem esperar. O importante agora é a família. Sua maturidade e disposição para sacrificar seus objetivos pessoais tocaram profundamente o coração de Marina. A coragem daquela menina de apenas 17 anos era ao mesmo tempo inspiradora e devastadora. Jamais, respondeu Marina com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Você vai continuar estudando e vai fazer sua faculdade. Eu prometo isso para você. Era uma promessa audaciosa, vinda de alguém que acabara de perder sua fonte de renda. Mas Marina estava decidida a honrá-la, mesmo que isso significasse sacrificar tudo o que tinha. Dona Conceição sugeriu que poderia tentar encontrar trabalhos de costura em casa, uma habilidade que havia desenvolvido quando era jovem. Ainda tenho dedos ágeis e olhos bons, disse com um sorriso corajoso. Podemos enfrentar isso juntas. A união da família naquele momento difícil era uma prova do amor genuíno que as conectava, mais forte que qualquer adversidade. A noite se prolongou com conversas sobre possibilidades e alternativas. Dona Conceição lembrou de vizinhas que faziam trabalhos manuais para vender. Beatriz ofereceu-se para dar aulas particulares para crianças menores. E Marina começou a pensar em como poderia usar suas habilidades de limpeza de forma independente. Era um plano ainda nebuloso, mas pelo menos era um começo. Nos dias que se seguiram, Marina começou uma busca desesperada por emprego. Ela bateu na porta de dezenas de empresas, preencheu centenas de formulários e enfrentou inúmeras rejeições. O mercado de trabalho era competitivo, e sua idade e experiência específica em limpeza limitavam suas opções. Cada não que recebia
Era como uma pequena morte de esperança. As entrevistas eram sempre similares. Perguntas sobre experiência, expectativas salariais e disponibilidade. Marina respondia com honestidade e entusiasmo, mas frequentemente percebia o desinteresse nos olhos dos recrutadores quando mencionava sua idade ou quando eles descobriam que ela havia sido demitida. O preconceito era sutil, mas devastador. Durante uma dessas andanças em busca de trabalho, Marina teve um encontro inesperado que mudaria completamente o rumo de sua história. Estava esperando o ônibus depois de mais uma entrevista frustrada em uma empresa de limpeza hospitalar, quando reconheceu uma figura familiar descendo de um carro luxuoso. Era Dr. Eduardo Santana, presidente da Horizonte Empresarial, a empresa que havia a demitido. Dr. Eduardo era um homem imponente, de meia idade, conhecido por sua seriedade e pelo sucesso empresarial. Marina o havia visto poucas vezes durante seus anos de trabalho, sempre de longe, sempre cercado por executivos e secretárias. Ela nunca havia falado diretamente com ele, mas sabia que era ele quem tomava as decisões finais na empresa. Por um momento, seus olhares se cruzaram através do movimento da cidade. Marina sentiu uma mistura complexa de emoções. Raiva pela injustiça que sofrera, tristeza pela perda de seu emprego e, estranhamente, curiosidade sobre o que aquele homem pensava sobre funcionários como ela. Dr. Eduardo pareceu reconhecê-la também, mas rapidamente desviou o olhar e entrou no prédio comercial. Aquele encontro casual mexeu profundamente com Marina. O contraste era gritante. Enquanto ela estava ali, esperando o transporte público depois de mais uma rejeição, ele desfrutava de luxos que ela nem conseguia imaginar. Durante o trajeto para casa, ela não conseguia parar de pensar no abismo que separava suas realidades. Será que ele sequer sabia que pessoas como ela existiam? Será que ele compreendia o impacto de suas decisões empresariais na vida de famílias reais? Naquela noite, depois de contar para sua família sobre mais um dia sem sucesso na busca por emprego, Marina tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Sentada à mesa da cozinha, iluminada pela luz fraca da lâmpada, ela decidiu fazer algo que nunca havia cogitado antes: escrever uma carta para Dr. Eduardo. Não seria uma carta de protesto ou raiva, mas uma carta explicando sua história, sua dedicação e o impacto que a demissão havia causado em sua família. Talvez, ela pensou, se ele soubesse a história por trás dos números, poderia reconsiderar sua decisão. Era um ato desesperado, mas também corajoso. Era a voz de uma pessoa que se recusava a ser apenas uma estatística. Sentada na mesa da cozinha com um papel simples e uma caneta, Marina começou a escrever. Prezado Dr. Eduardo, meu nome é Marina Ferreira e trabalhei em sua empresa durante vários anos como funcionária da limpeza. Escrevo esta carta não para pedir meu emprego de volta, mas para que o senhor conheça a história de uma das pessoas que foram afetadas pelas recentes demissões. A carta fluiu naturalmente de seu coração, cada palavra carregada de verdade e emoção. Marina escreveu sobre sua paixão pelo trabalho, sobre como cuidava daquele escritório como se fosse sua própria casa, sobre sua família e seus sonhos interrompidos. Ela compartilhou memórias específicas, como organizava os documentos com cuidado, como chegava cedo para garantir que tudo estivesse perfeito, como se preocupava genuinamente com o bem-estar dos colegas. Ela falou sobre Beatriz e seus sonhos de se tornar enfermeira, sobre Dona Conceição e sua dependência dos cuidados da filha, sobre o pequeno negócio que sonhava em abrir. Marina não pediu piedade, apenas compartilhou sua humanidade com honestidade e dignidade. Era o testemunho de uma vida dedicada ao trabalho e à família, uma vida que merecia ser vista e reconhecida. Depois de terminar a carta, Marina a releu várias vezes, questionando se deveria mesmo enviá-la. Era um ato de coragem ou de desespero?
Ela não tinha certeza, mas algo em seu coração dizia que precisava tentar. Talvez fosse sua única chance de ser realmente vista como ser humano por aquele homem poderoso que havia decidido seu destino sem nem mesmo conhecê-la. Marina mostrou a carta para Dona Conceição e Beatriz. Ambas ficaram emocionadas com as palavras sinceras e encorajaram-na a enviar. Mãe, esta carta mostra quem você realmente é, disse Beatriz com os olhos cheios de lágrimas. Se ele não se emocionar com isso, é porque não tem coração. Na manhã seguinte, Marina colocou a carta em um envelope simples, escreveu o endereço da empresa com sua melhor caligrafia e foi até os correios. Quando entregou a carta para ser postada, sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Havia feito o que podia, agora restava esperar e continuar lutando pela sobrevivência de sua família. O que Marina não sabia era que sua carta chegaria às mãos de Dr. Eduardo num momento muito específico de sua vida, um momento em que ele mesmo estava questionando o rumo de suas decisões e o verdadeiro significado do sucesso. Suas palavras sinceras tocariam uma fibra que ele pensava estar adormecida para sempre, iniciando uma transformação que mudaria ambas as suas vidas de formas que nenhum dos dois poderia imaginar. O escritório presidencial da Horizonte Empresarial era um santuário de poder e luxo, decorado com móveis importados, obras de arte caras e uma vista privilegiada da cidade. Dr. Eduardo Santana estava sentado em sua poltrona de couro, rodeado por pilhas de relatórios financeiros e contratos milionários, quando sua secretária Helena bateu discretamente na porta. O ambiente refletia décadas de sucesso empresarial. Diplomas emoldurados nas paredes, troféus de reconhecimento industrial, fotografias com personalidades importantes. Cada objeto ali contava a história de um homem que havia construído um império através de determinação e decisões difíceis. Mas naquele momento, Eduardo se sentia estranhamente vazio, como se todo aquele sucesso fosse apenas uma fachada brilhante que escondia algo importante que ele havia perdido pelo caminho. Dr. Eduardo, chegou uma correspondência pessoal para o senhor, disse Helena, estendendo um envelope simples que contrastava drasticamente com as correspondências elegantes que normalmente chegavam àquele escritório. Não parece ser comercial. Havia algo na simplicidade daquela carta que chamava a atenção, uma autenticidade que se destacava em meio ao luxo artificial do ambiente. Eduardo pegou o envelope com curiosidade. Não era comum receber correspondências pessoais no escritório, especialmente em papel simples e caligrafia manual. A letra era cuidadosa, feminina, revelando alguém que havia se esforçado para escrever da melhor forma possível. Depois de Helena sair da sala, ele abriu cuidadosamente o envelope e começou a ler a carta de Marina, sem imaginar o impacto profundo que aquelas palavras teriam em sua vida. À medida que lia, Eduardo se viu transportado para uma realidade completamente diferente da sua. As palavras de Marina pintavam um retrato vivido de dedicação, sacrifício e dignidade, que ele raramente considerava quando tomava decisões empresariais. Ela não estava pedindo favor ou demonstrando raiva. Estava simplesmente compartilhando sua humanidade de uma forma que tocava algo profundamente enterrado em seu coração. Cuidava de cada mesa como se fosse de minha própria casa, leu Eduardo em voz alta, sua voz ecoando no escritório vazio. Chegava cedo não porque era obrigada, mas porque sentia orgulho em ver tudo limpo e organizado para o início de mais um dia de trabalho. As palavras tocavam algo profundo em seu coração que havia sido enterrado sob anos de foco exclusivo em números e lucros. Eduardo se levantou e caminhou até a janela panorâmica, observando a cidade lá embaixo, enquanto continuava a processar o conteúdo da carta. Milhares de pessoas trabalhavam nos prédios que podia ver, cada uma com sua própria história, suas próprias lutas e sonhos.
Quando foi a última vez que ele havia parado para pensar nisso? Quando foi a última vez que havia considerado o impacto humano de suas decisões empresariais? A vista da cidade, que antes lhe dava a sensação de poder e controle, agora parecia diferente. Cada janela acesa representava uma família. Cada pessoa na rua tinha seus próprios sonhos e medos. Eduardo começou a se perguntar quantas histórias, como a de Marina, existiam por trás dos relatórios frios que chegavam à sua mesa diariamente. A parte da carta que mais o impactou foi quando Marina escrevia sobre sua filha. Minha Beatriz sonha em fazer faculdade e se tornar enfermeira. Ela quer ajudar pessoas, quer fazer a diferença no mundo. Agora não sei como vou conseguir manter esse sonho vivo para ela. Eduardo pensou em seus próprios filhos, que estudavam nas melhores escolas particulares sem nunca precisar se preocupar com dinheiro. Seus filhos, Ricardo e Camila, tinham acesso aos melhores recursos educacionais, viajavam pelo mundo, falavam vários idiomas. Eles viam a educação como algo natural e garantido, nunca como um sonho que poderia ser destruído por circunstâncias financeiras. Eduardo percebeu que havia criado uma bolha de privilégios ao redor de sua família, protegendo-os de uma realidade que afetava milhões de pessoas. Pela primeira vez em muitos anos, Eduardo sentiu o peso real de suas decisões empresariais. Ele sempre havia justificado demissões como necessidades do negócio ou otimização de recursos, mas nunca havia parado para considerar as histórias humanas por trás desses números. Marina havia colocado um rosto e uma alma naquilo que antes era apenas estatística em planilhas do Excel. A carta continuava com detalhes sobre a vida de Marina que pintavam o retrato de uma mulher extraordinária. Ela falava sobre acordar antes do amanhecer para preparar o café da manhã para a família, sobre como cuidava carinhosamente de sua mãe idosa, sobre os pequenos sacrifícios diários que fazia para garantir o bem-estar das pessoas que amava. Era uma vida de dignidade e propósito que Eduardo havia perdido de vista em meio às suas preocupações corporativas. Eduardo chamou Helena de volta ao escritório, sua curiosidade sobre Marina crescendo a cada palavra da carta. Preciso de algumas informações sobre uma ex-funcionária chamada Marina Ferreira. Quero ver seu histórico completo na empresa. Helena ficou surpresa com o pedido inusual, mas imediatamente providenciou os documentos solicitados. Quando Eduardo analisou o arquivo de Marina, ficou impressionado com o que encontrou. Ela havia trabalhado na empresa durante anos sem uma única falta injustificada, sem nenhuma reclamação ou advertência. Seus supervisores sempre destacavam sua dedicação e competência. Era exatamente o tipo de funcionária que qualquer empresa deveria valorizar e proteger, não descartar em nome da eficiência operacional. Mais intrigante ainda foi descobrir pequenas anotações no arquivo que ele nunca havia notado antes. Havia registros de Marina organizando documentos esquecidos, alertando sobre problemas de manutenção antes que se tornassem sérios e até mesmo confortando colegas que passavam por dificuldades pessoais. Ela era muito mais do que uma funcionária da limpeza. Era uma pessoa que genuinamente se importava com o bem-estar de todos ao seu redor. Eduardo decidiu investigar mais profundamente. Ele chamou discretamente alguns funcionários que haviam trabalhado próximo a Marina e perguntou sobre ela. As respostas foram unânimes. Todos falavam de sua gentileza, profissionalismo e do impacto positivo que ela tinha no ambiente de trabalho. Alguns até mencionaram que sentiam sua falta, que o escritório parecia diferente sem sua presença calorosa. Ricardo Mendes foi uma das pessoas que Eduardo procurou. O jovem analista estava em seu cubículo quando recebeu o chamado inesperado para conversar com o presidente da empresa. Marina é uma das pessoas mais especiais que já conheci, disse Ricardo com emoção evidente. Ela me ajudou a salvar meu trabalho quando eu mais precisava,
e nunca pediu nada em troca. Sua demissão foi uma injustiça terrível. A paixão com que Ricardo defendia Marina impressionou Eduardo. Aqui estava um funcionário talentoso e respeitado defendendo ardentemente uma mulher que ocupava uma posição considerada inferior na hierarquia corporativa. Isso revelava algo sobre o caráter de Marina que transcendia títulos e cargos. Ela havia criado conexões humanas genuínas que impactavam pessoas em todos os níveis da organização. Durante os dias seguintes, Eduardo não conseguia tirar a carta de Marina de sua mente. Ele a carregava na pasta e a relia várias vezes ao dia, descobrindo novos detalhes e nuances a cada leitura. Havia algo na sinceridade daquelas palavras que o forçava a questionar muitas de suas crenças sobre negócios e sucesso. Será que havia perdido sua humanidade na busca implacável pelo lucro? Eduardo começou a pesquisar sobre as famílias dos funcionários que haviam sido demitidos junto com Marina. Descobriu histórias similares de dedicação, necessidade e sonhos interrompidos. Cada demissão representava não apenas a perda de um emprego, mas o desmoronamento de planos familiares, a interrupção de sonhos e o início de períodos de incerteza e dificuldade financeira. Em casa, Eduardo observava sua própria família com olhos diferentes. Sua esposa Isabela e seus 2 filhos viviam em abundância, cercados por luxos que consideravam normais. Eles nunca haviam experimentado a incerteza financeira ou o medo de perder o que tinham. Eduardo se perguntava se essa proteção total era realmente uma bênção ou se os estava privando de compreender o verdadeiro valor das coisas e da dignidade do trabalho. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil de reuniões e decisões empresariais, Eduardo se trancou em seu escritório doméstico e começou a refletir profundamente sobre sua vida. Ele havia construído um império empresarial, acumulado riqueza suficiente para várias gerações. Mas quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente realizado? Quando foi a última vez que fez algo que realmente importava além dos números financeiros? A carta de Marina havia plantado uma semente de inquietação em seu coração que crescia a cada dia. Eduardo começou a questionar se o sucesso que havia alcançado valia a pena, se significava ignorar o impacto de suas ações na vida de pessoas como Marina. Havia uma diferença fundamental entre ser bem-sucedido nos negócios e ser bem-sucedido como ser humano. E ele estava começando a perceber que havia perdido essa distinção há muito tempo. Eduardo também começou a pesquisar sobre Marina além do ambiente profissional. Discretamente, ele descobriu onde ela morava, soube sobre sua família e sua luta atual para encontrar emprego. Quanto mais ele aprendia sobre a vida dela, mais se impressionava com sua força e dignidade diante das adversidades. Ela representava valores que ele havia abandonado em sua jornada para o topo. Humildade, generosidade e uma preocupação genuína com o bem-estar dos outros. Foi então que Eduardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos, incluindo ele próprio. Ele não iria apenas responder à carta de Marina, iria fazer algo que mudaria não apenas a vida dela, mas também a sua própria. Algo que o forçaria a confrontar quem ele realmente era, além dos títulos e da riqueza. Algo que o reconectaria com sua humanidade perdida. A decisão que Eduardo estava prestes a tomar representava muito mais do que um gesto de caridade ou uma tentativa de aliviar sua culpa. Era o início de uma jornada de transformação pessoal que o levaria a redescobrir o verdadeiro significado do sucesso e da realização. Marina havia tocado algo em seu coração que ele pensava estar morto para sempre: a capacidade de se importar genuinamente com o destino de outro ser humano. Na manhã seguinte, Eduardo cancelou todas as suas reuniões e disse a Helena que sairia para resolver um assunto pessoal importante. Ele pegou seu carro mais simples e dirigiu em direção ao bairro onde Marina morava,
carregando consigo não apenas a resposta para a carta dela, mas também a possibilidade de uma transformação que nenhum dos dois poderia imaginar. Enquanto dirigia pelas ruas mais simples da cidade, Eduardo refletia sobre como uma carta escrita em papel comum por uma mulher que ele mal conhecia havia conseguido abalar as fundações de tudo em que ele acreditava. Talvez fosse exatamente isso que ele precisava. Um lembrete de que por trás de todo negócio existem pessoas reais, com sonhos reais e dores reais. A manhã estava particularmente nublada, quando Eduardo estacionou seu carro simples numa rua que jamais havia visitado antes. O bairro de Marina era um mundo completamente diferente do seu universo de luxo e privilégios. As casas pequenas e simples contrastavam drasticamente com sua mansão, mas havia algo naquele ambiente que tocava seu coração, a autenticidade das pessoas que viviam ali. Eduardo caminhou lentamente pela calçada, observando a vida cotidiana daquele lugar. Crianças brincavam na rua, vizinhas conversavam nas portas das casas, trabalhadores saíam apressados para mais um dia de labuta. Era uma comunidade real, onde as pessoas se conheciam e se importavam umas com as outras. Quando foi a última vez que ele havia experimentado essa sensação de pertencimento genuíno? Quando chegou à frente da casa de Marina, Eduardo sentiu o coração acelerar. Era uma construção modesta, mas bem cuidada, com pequenos vasos de plantas na janela e uma cerca pintada com esmero. Mesmo na simplicidade, era possível ver o carinho com que aquela família cuidava de seu lar. Ele respirou fundo e tocou a campainha sem saber exatamente o que diria quando a porta se abrisse. Marina atendeu a porta ainda vestindo um avental simples, claramente no meio das tarefas domésticas matinais. Quando viu Eduardo parado ali, seu rosto demonstrou uma mistura de surpresa, confusão e um ligeiro constrangimento. "Doutor Eduardo?" ela murmurou, mal conseguindo acreditar no que seus olhos viam. Como o senhor soube onde eu moro?" "Recebi sua carta, Marina," Eduardo disse suavemente, tirando o envelope do bolso interno do paletó. "Suas palavras me tocaram profundamente. Posso conversar com você por alguns minutos?" Havia uma humildade genuína em sua voz, que Marina nunca havia escutado de alguém em posição de poder. Era como se ele estivesse ali, não como presidente de uma empresa, mas simplesmente como um ser humano. Marina o convidou para entrar, ainda tentando processar a situação surreal. Dona Conceição e Beatriz estavam na sala e ambas ficaram visivelmente impressionadas com a presença inesperada daquele homem elegante em sua casa simples. Eduardo cumprimentou a todos educadamente, mas Marina podia perceber que ele estava genuinamente nervoso, como se aquela situação fosse tão inusitada para ele quanto para elas. "Por favor, sentem-se", disse Marina, indicando o sofá modesto da sala. "Posso oferecer um café?" Eduardo aceitou gratamente, e durante os minutos em que Marina preparava a bebida na cozinha, ele conversou naturalmente com Dona Conceição e Beatriz. Descobriu que a anciã tinha uma sabedoria impressionante e que a jovem possuía uma inteligência brilhante e sonhos admiráveis. Quando Marina voltou com o café, Eduardo pôde sentir o aroma caseiro e o carinho com que ela havia preparado a bebida. Era completamente diferente do café caro que ele estava acostumado a beber em reuniões executivas. Este tinha sabor de lar, de família, de amor genuíno. "Marina", ele começou, sua voz carregada de emoção. "Sua carta me fez refletir sobre muitas coisas em minha vida." Eduardo então fez algo inesperado. Ele contou para a família de Marina sobre sua própria jornada, sobre como havia se perdido na busca pelo sucesso e esquecido o que realmente importava. Falou sobre seus filhos, que tinham tudo materialmente, mas talvez estivessem perdendo algo essencial: a compreensão do valor do trabalho e da compaixão pelos outros. "Quando li sobre sua dedicação, sobre como você cuidava da empresa como se fosse sua própria casa, percebi que havia cometido um erro terrível."
Eduardo confessou, suas palavras ecoando pela sala simples. Você representa tudo o que eu deveria valorizar em um funcionário, em um ser humano, e eu a descartei como se fosse apenas um número numa planilha. Marina sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Nunca havia esperado que suas palavras chegassem tão longe, muito menos que tocassem o coração do homem mais poderoso da empresa. Doutor Eduardo, ela disse suavemente, eu não escrevi aquela carta esperando mudar sua opinião. Escrevi porque precisava que alguém soubesse que pessoas como eu existem, que temos histórias e sonhos. E foi exatamente isso que você conseguiu, Eduardo respondeu. Você me lembrou da minha humanidade. Ele então fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Marina. Vim aqui não apenas para me desculpar, mas para fazer uma proposta que espero que você aceite. O coração de Marina disparou. Seria possível que ele estivesse oferecendo seu emprego de volta? Mas Eduardo tinha algo muito maior em mente. Marina, eu gostaria de investir em seu sonho. Você mencionou na carta que sonha em ter seu próprio negócio de limpeza. Eu quero ajudá-la a tornar isso realidade. O silêncio na sala foi completo. Dona Conceição levou a mão ao peito. Beatriz arregalou os olhos e Marina simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não entendo, ela murmurou. Por que o senhor faria isso por mim? Eduardo se inclinou para a frente, sua expressão sincera e determinada. Porque você me ensinou algo importante. O verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo que conseguimos, mas pelo impacto positivo que temos na vida dos outros. Quero ser seu sócio investidor, Marina. Quero ajudá-la a construir algo que seja verdadeiramente seu. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Marina. Era impossível processar tamanha generosidade, tamanha mudança de destino. Mas eu não tenho experiência em administrar um negócio, ela disse, sua voz tremendo. Você tem algo muito mais valioso, Eduardo respondeu. Você tem integridade, dedicação e a capacidade de se importar genuinamente com seu trabalho e com as pessoas. Eu posso ensinar sobre administração e finanças. Você já tem o mais importante, o coração de uma verdadeira empreendedora. Eduardo então revelou seu plano detalhado. Ele havia pesquisado o mercado de limpeza residencial e comercial, identificado oportunidades de crescimento e preparado um investimento inicial que permitiria a Marina começar seu negócio de forma sólida. Mas, mais do que isso, ele queria que ela fosse a líder completa da empresa, tomando as decisões e construindo sua própria visão. Limpeza com carinho, Eduardo disse, lembrando do nome que Marina havia mencionado em sua carta. É assim que você queria chamar sua empresa, não é? Acho que é perfeito. Transmite exatamente o que você representa. Trabalho feito com amor e dedicação. Beatriz, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Doutor Eduardo, isso significa que minha mãe não vai mais precisar se preocupar com dinheiro para meus estudos? Sua pergunta inocente tocou profundamente o coração de Eduardo. Significa muito mais do que isso, jovem, Eduardo respondeu com um sorriso caloroso. Significa que sua mãe será uma empresária de sucesso e você terá o exemplo de uma mulher que transformou a adversidade em oportunidade. E sim, seus estudos estarão garantidos. Dona Conceição, que havia observado tudo com seus olhos sábios, finalmente se pronunciou. Doutor Eduardo, o senhor é um homem bom. Posso ver em seus olhos que sua intenção é genuína. Minha filha merece essa oportunidade. Suas palavras carregavam o peso da experiência e a autoridade moral de uma matriarca que sempre protegeu sua família. Marina olhou para sua mãe e sua filha, viu a esperança brilhando em seus olhos e soube que estava diante de uma oportunidade única na vida. Doutor Eduardo, ela disse, sua voz agora firme apesar das lágrimas, eu aceito sua proposta. Mas quero que saiba que trabalharei todos os dias para honrar sua confiança em mim. Eu não tenho dúvidas disso, Eduardo respondeu.
Na verdade, tenho certeza de que você me ensinará muito mais do que eu poderei ensinar a você. Ele estendeu a mão para Marina. E quando ela a apertou, ambos sentiram que estavam selando não apenas um acordo de negócios, mas o início de uma parceria que transformaria ambas as suas vidas. Enquanto Eduardo se preparava para sair, ele olhou ao redor daquela casa simples que havia se tornado o palco de uma transformação extraordinária. Marina, ele disse, sua carta salvou 2 vidas, a sua e a minha. Obrigado por me lembrar de quem eu realmente deveria ser. 6 meses depois daquele encontro transformador, a vida de Marina havia mudado de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. A empresa Limpeza com Carinho não era mais apenas um sonho anotado em um caderninho. Era uma realidade próspera que crescia a cada dia. O pequeno escritório que Eduardo havia ajudado a alugar estava sempre movimentado, com funcionárias dedicadas que Marina havia contratado e treinado pessoalmente. Marina chegava todos os dias ao escritório, com o mesmo entusiasmo que demonstrava na Horizonte Empresarial, mas agora havia uma diferença fundamental. Ela estava construindo seu próprio futuro. Vestindo um uniforme azul elegante, com o logotipo da empresa bordado, uma ideia de Beatriz, que havia sido aprovada com entusiasmo. Ela supervisionava as operações com a mesma dedicação que sempre caracterizou seu trabalho. O crescimento da empresa havia superado todas as expectativas. Marina descobriu que sua experiência prática, combinada com sua capacidade natural de liderar e inspirar pessoas, criava uma combinação poderosa. Suas funcionárias não eram apenas empregadas, eram parte de uma família profissional que compartilhava os valores de excelência, dignidade e cuidado genuíno. Eduardo visitava o escritório regularmente, não como chefe, mas como mentor e parceiro. Ele havia cumprido sua promessa de ensinar Marina sobre administração e finanças, mas descobriu que estava aprendendo muito mais do que ensinando. A abordagem humana e ética de Marina para os negócios estava transformando sua própria visão sobre liderança empresarial. Marina, Eduardo disse durante uma de suas visitas, observando o quadro de funcionários satisfeitos e clientes elogiosos. Você está provando que é possível ter sucesso nos negócios sem perder a alma. Sua empresa é um exemplo de como o trabalho pode ser feito com amor e ainda assim ser extremamente lucrativo. O sucesso da Limpeza com Carinho havia chamado a atenção da mídia local. Jornais escreveram matérias sobre a parceria inusitada entre o empresário milionário e a ex-faxineira que se tornou empreendedora. Mas Marina sempre fazia questão de destacar que o verdadeiro sucesso estava nas vidas que haviam sido transformadas. Suas funcionárias agora tinham empregos dignos e bem remunerados, e suas famílias tinham perspectivas de futuro melhores. Beatriz estava no 1º ano de enfermagem, estudando em uma das melhores universidades da cidade. Seus estudos estavam não apenas garantidos, mas ela havia recebido uma bolsa de mérito devido às suas excelentes notas. O sonho de se tornar enfermeira estava se tornando realidade, e ela sempre dizia que sua maior inspiração era ver a transformação de sua mãe. Mãe, disse Beatriz numa noite, enquanto estudava na mesa da cozinha, que havia presenciado tantas conversas difíceis no passado. Você me ensinou que não importa de onde começamos, mas onde decidimos chegar. Seu exemplo me motiva todos os dias a ser a melhor versão de mim mesma. Dona Conceição, agora com seus medicamentos garantidos e cuidados médicos em dia, havia se tornado a conselheira não oficial da empresa. Sua sabedoria e experiência de vida ajudavam Marina a tomar decisões importantes, e as funcionárias mais jovens frequentemente procuravam seus conselhos. Ela havia encontrado um novo propósito: ser a matriarca de uma família empresarial que crescia constantemente. Um dia, Marina recebeu uma ligação inesperada.
Era Ricardo, seu antigo amigo da Horizonte Empresarial, pedindo para conversar com ela. Quando se encontraram, ele revelou que havia pedido demissão da empresa para se juntar a uma startup de tecnologia, mas que nunca havia esquecido a lição de integridade que Marina lhe havia ensinado. "Marina", disse Ricardo com emoção, "você mudou minha vida de uma forma que nem imagina. Quando vi sua coragem de escrever aquela carta e como tudo se transformou depois, percebi que eu também precisava ter coragem para seguir meus sonhos. Estou aqui para agradecer e para perguntar se você não gostaria de considerar incorporar tecnologia em sua empresa." Marina sorriu, percebendo como as conexões humanas genuínas criavam oportunidades inesperadas. Ricardo havia desenvolvido um aplicativo que poderia revolucionar a forma como empresas de limpeza gerenciavam seus serviços. A parceria entre eles resultou em inovações que colocaram a limpeza com carinho à frente da concorrência. Eduardo, por sua vez, havia implementado mudanças profundas na Horizonte Empresarial. Inspirado pela experiência com Marina, ele criou um programa de desenvolvimento humano que valorizava todos os funcionários, independentemente de seus cargos. A empresa implementou políticas de bem-estar, programas de educação continuada e, mais importante, uma cultura de respeito e reconhecimento. A transformação na Horizonte Empresarial foi tão significativa que a empresa passou a ser reconhecida como uma das melhores para se trabalhar na região. Eduardo descobriu que quando os funcionários se sentem valorizados e respeitados, a produtividade e a qualidade do trabalho aumentam naturalmente. A lição de Marina havia criado um ciclo virtuoso de mudanças positivas. Um ano após o início da parceria, Eduardo organizou uma celebração especial. Não era apenas para comemorar o sucesso da empresa de Marina, mas para marcar o aniversário de uma amizade que havia transformado ambas as suas vidas. O evento foi realizado no salão principal da Horizonte Empresarial, simbolicamente no mesmo lugar onde Marina havia trabalhado como faxineira. Todos os antigos colegas de Marina foram convidados: Carla, Antônio, Marcos e muitos outros que haviam presenciado sua dedicação e carinho ao longo dos anos. Quando Marina entrou no salão como empresária de sucesso, vestindo um terno elegante, mas mantendo sua humildade característica, a emoção tomou conta de todos os presentes. "Amigos", disse Marina durante seu discurso, sua voz clara ecoando pelo mesmo ambiente onde antes ela trabalhava silenciosamente. "Esta celebração não é apenas sobre meu sucesso, mas sobre o poder da dignidade humana e das segundas chances. Cada um de vocês fez parte desta jornada de alguma forma." Eduardo, ao fazer seu próprio discurso, revelou como Marina havia se tornado mais do que uma parceira de negócios. Ela havia se tornado sua professora de vida. "Marina me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pelo impacto positivo que temos na vida das pessoas. Ela me mostrou que liderança genuína vem do coração, não do poder." Durante a celebração, Beatriz anunciou uma surpresa especial. Ela havia sido aceita em um programa de estágio hospitalar, onde poderia começar a colocar em prática seus conhecimentos de enfermagem. Seu sonho estava se materializando exatamente como Marina havia prometido naquela noite difícil quando perdeu o emprego. Dona Conceição, agora com mais energia e vitalidade devido aos cuidados médicos adequados, fez um brinde emocionante. "À minha filha Marina, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, e ao Eduardo, que nos mostrou que existem pessoas boas no mundo dispostas a fazer a diferença." A empresa Limpeza com Carinho havia se expandido para 3 filiais e empregava mais de 50 pessoas. Cada funcionária recebia não apenas um salário digno, mas também benefícios de saúde, educação e oportunidades de crescimento profissional. Marina havia criado o tipo de empresa que ela sempre sonhou em trabalhar. Um lugar onde cada pessoa era valorizada e respeitada.
Ao final da celebração, Marina e Eduardo caminharam pelo escritório vazio da Horizonte Empresarial, relembrando a jornada extraordinária que havia começado com uma simples carta escrita numa mesa de cozinha. Eduardo, disse Marina, obrigada por enxergar em mim possibilidades que eu nem sabia que existiam. Marina, respondeu Eduardo, obrigado por me lembrar de quem eu deveria ser. Você não apenas construiu uma empresa de sucesso, você construiu uma vida com propósito e me ensinou a fazer o mesmo. Enquanto saíam do prédio naquela noite especial, Marina olhou uma última vez para as janelas iluminadas e sorriu. O lugar que uma vez representou rejeição e humilhação, agora simbolizava transformação e esperança. Ela havia provado que com coragem, dignidade e a ajuda de pessoas dispostas a acreditar, qualquer sonho pode se tornar realidade. A história de Marina e Eduardo se espalhou além dos círculos empresariais, inspirando outras pessoas a acreditarem no poder das segundas chances e na importância de ver a humanidade em cada pessoa. Eles haviam criado mais do que uma empresa. Haviam criado um exemplo vivo de que o sucesso verdadeiro vem quando conseguimos elevar os outros junto conosco.